O flashback dos Piratas Rocks vem revelando a ascensão e a queda de Shebek, mas ainda falta uma resposta. O que realmente aconteceu no final de God Valley? Sabemos que Roger e Garp se uniram para derrotá-lo, mas o que exatamente fez eles precisarem se unir? Esse momento pode estar prestes a ser revelado no capítulo 1161 do mangá de One Piece. Sabemos que Shiro Oda deve revelar a morte de Shebek naquele incidente, porém é provável que vejamos uma reviravolta absurda e que ninguém tinha pensado antes. O arco de Elbaf introduziu a habilidade de Imo, conhecida como Domi Reverse, capaz de manipular corpos e transformá-los em versões demoníacas, tendo criado um verdadeiro exército de gigantes muito mais poderosos. Se essa técnica já era usada décadas atrás, ela pode ter mudado completamente o destino de God Valley. Isso levanta a hipótese de que Shebek não foi derrotado na sua forma comum, mas sim após ser possuído ou controlado por Imo. Nesse estado, ele teria se tornado uma ameaça incontrolável, obrigando Roger e Garp a unirem forças. Se Shebek já era o pirata mais poderoso da época, a sua forma demoníaca seria virtualmente invencível. Essa versão explicaria o nível de destruição atribuído ao incidente e a razão pela qual apenas uma aliança tão improvável conseguiu dar fim àquela batalha. Se confirmada, essa revelação mudaria completamente a percepção sobre God Valley. A conclusão desse evento não teria sido apenas a queda de Shebek, mas a primeira aparição do poder real de Imo, escondido da história oficial, mas uma força capaz de controlar até mesmo o pirata mais poderoso da época. Meu Deus do céu, galera! No vídeo de hoje, vamos falar sobre a maior reviravolta e o verdadeiro final do incidente de God Valley, e o vídeo de hoje tá surreal de bom, galera. Um dos melhores dos últimos tempos. Tudo isso não antes de você deixar o seu like e entrar pro meu bando agora. Faltam menos de 1000 tripulantes pra gente alcançar a marca dos 900 mil e com a sua ajuda a gente vai alcançar essa marca ainda esse mês. Então, vamos lá. O incidente de God Valley até agora. Diferentemente de Marineford, que foi um arco de impacto gigantesco, mas que Oda entregou toda aquela bomba de uma só vez, o incidente de God Valley vem se tornando cada vez maior a cada capítulo que passa. É como uma tsunami que começa pequena e vai aumentando quanto mais ela chega perto da costa. Começou com uma mera menção sobre a existência dos Piratas Rocks e a aliança entre Roger e Garp em God Valley, mas esse foi um evento que se provou tão importante e grandioso para o mundo de One Piece quanto a própria guerra de Marineford. Então, God Valley vem sendo apresentado como um dos maiores pontos de virada da história de One Piece, reunindo praticamente todos os grandes nomes de sua época em um único cenário. Como sabemos, a disputa começou a partir de um torneio organizado pelos Dragões Celestiais e supervisionado pelos Cavaleiros Sagrados, que ofereciam como prêmios 9 Akumas no Mi. Inicialmente eram 6 e agora são 9. Entre essas frutas, já se sabe que estavam a de Kaido e a de Bartolomeu Kuma, além de outras que talvez estejam ligadas à família Charlotte, como as frutas dos gêmeos Katakuri, Oven e Daifuku. Vocês lembram que eles eram gêmeos? E acredita-se que entre elas estivesse também a fruta que hoje pertence a ninguém menos que Monkey D. Dragon. Esse torneio, marcado pela crueldade, envolvia escravos capturados e servia apenas para satisfazer o entretenimento dos nobres mundiais. Entre os prisioneiros levados para God Valley estava Shakuyaku, conhecida futuramente como Shaki, que desempenha um papel importante dentro desse passado. Ainda não sabemos a motivação para que Shaki tenha abandonado a Amazon Lily e se filiado aos Piratas Rocks, mas eu sigo acreditando que ela tenha feito um acordo com o governo mundial, ajudar a derrubar os Piratas Rocks por dentro, quem sabe atraindo o bando até God Valley de maneira proposital. Ao mesmo tempo, a ilha reunia personagens que mudariam a história. Entre os marinheiros presentes estava um jovem Monkey D. Dragon, então com apenas 17 anos de idade e que teria ligação direta com o futuro dos gêmeos Shanks e Shamrock. Mesmo que Dragon não tenha conseguido salvar Shamrock, provavelmente pela interferência de Figaland Garling, ele conseguiu salvar a vida de Shanks, o colocando num baú de tesouro e possivelmente comendo uma das 9 Akumas no Mi presentes em God Valley. E quanto às outras Akumas no Mi restantes, ainda não sabemos quem deve colocar as mãos nelas. Enquanto isso, Garling, liderando os Cavaleiros Sagrados, também afirma o seu desejo de vencer o torneio e se casar com a ex-imperatriz de Amazon Lily. No meio desse caos, também surgiram nomes que mais tarde fariam parte da Revolução e da Era dos Piratas,
Kuma e Ivankov estavam envolvidos como escravos, enquanto um jovem Teach, acompanhado de sua mãe, era um escravo ainda mais especial, uma criança que descende da linhagem de David D. Jones e filho direto de Rox D. Shebeck. Já do lado dos protagonistas dessa batalha, cada um tinha sua própria motivação. Rox D. Shebeck oficialmente dizia ter ido à ilha com seu bando para resgatar a Shaki, mas na realidade seu verdadeiro objetivo era salvar a sua esposa e o seu filho, Marshall D. Teach, que foram mantidos como escravos para o torneio, algo que apenas Harold, o antigo rei de Elbaf, sabia. Roger, por sua vez, navegou até God Valley com a intenção declarada de libertar Shaki antes da chegada dos piratas Rox. Já Monkey de Garp não queria saber de nada e só queria curtir uma praia, pelo menos até ouvir que Roger estava indo até lá, o que acabou culminando na aliança inesperada entre os dois contra a ameaça maior que se formou durante o incidente. Uma ameaça muito maior do que a gente sequer poderia imaginar. Harold versus Rox. Se existe um ponto em que a interferência de Imo poderia ter sido decisiva em God Valley, esse ponto é a presença de Harold, o rei de Elbaf da época. Se tem alguém que sempre me pareceu o candidato perfeito para o controle de Imo, esse alguém era o Harold e eu vou explicar o porquê. Diferente da maioria dos gigantes, Harold era conhecido por valorizar a diplomacia e o comércio ao invés da guerra e a conquista, tentando por anos aproximar Elbaf de outras nações em paz. Essa postura contrastava diretamente com a tradição do seu povo e talvez isso fosse o motivo perfeito para que Imo o escolhesse como alvo de sua habilidade Domi Reverse. No presente, já vimos Imo utilizar esse poder para transformar gigantes de Elbaf em versões demoníacas, muito maiores e violentas do que suas formas normais, incluindo os gigantes Dory e Brog. Nada impede então que o mesmo tenha acontecido décadas atrás também em God Valley. Se Harold chegou a ir até God Valley, Imo poderia ter controlado seu corpo para voltar o maior guerreiro de Elbaf contra o seu melhor amigo, Rox D. Shebeck. Isso explicaria a virada que levou à queda do bando dos Rox, não apenas pela força de Roger e Garp, mas também pela manipulação de um aliado inesperado. A história de Harold também traz elementos que se encaixam nessa hipótese. Existem relatos de que ele arrancou os próprios chifres como um gesto de repúdio à violência que marcava o histórico da sua raça. Mas talvez esse gesto tenha outro sentido. Esse gesto poderia ser uma tentativa de se libertar do controle de Imo ou até uma forma de autopunição por ter sido forçado a agir contra os seus próprios ideais de paz. O rei que mais pregava a diplomacia poderia ter se tornado, contra a própria vontade, uma das maiores armas de destruição em massa. O gigante mais poderoso da época sendo forçado a usar um nível de violência que ele jurou nunca mais usar. Já um outro ponto ainda em aberto é a morte de Harold. Não está claro como o rei de Elbaf chegou ao fim, apenas que o governo mundial parece ter tido influência direta no seu destino. Se o corpo de Harold realmente foi manipulado por Imo, é possível que o seu filho Loki tenha sido obrigado a enfrentar o próprio pai, selando tragicamente a sucessão do trono. Mas para proteger a honra e o legado de seu pai, como rei pacifista que ele tentou ser, Loki decidiu esconder a verdade do seu próprio povo. Por outro lado, sabemos que Harold também tinha um acordo com o governo mundial, assassinar Rox em troca de garantir que Elbaf se tornasse um reino filiado ao governo mundial. Porém, no dia seguinte, Harold parece ter desistido de cumprir o acordo, deixando Rox seguir adiante. Portanto, a ideia de que Harold foi manipulado por Imo em God Valley se torna muito improvável, a não ser que o gigante ainda assim tenha decidido ir até lá. Caso contrário, pode ser que a manipulação de Imo sobre Harold só tenha acontecido no momento de sua morte no país de Elbaf. Com essa análise, fica claro que Harold parecia o alvo perfeito para as habilidades de Imo, mas pode ser que ela tenha escolhido um alvo ainda mais ousado em God Valley, o próprio capitão dos piratas Rox. A aparição de Imo em God Valley. Durante o arco de Elbaf, vimos a Cavaleira Sagrada Gunko ser diretamente possuída por Imo. Seus olhos mudaram e era Imo quem falava através dela, tendo tomado o controle absoluto da sua consciência e do seu corpo.
Esse detalhe mostrou que existem ao menos duas formas de manipulação utilizadas por Imo: a possessão direta, em que ela controla o corpo de alguém como o fantoche, e o Domi Reverse, técnica capaz de transformar indivíduos em versões demoníacas desprovidas de vontade própria. Se isso aconteceu em Elbaf, nada impede que tenha acontecido em God Valley décadas atrás também, e o alvo mais ousado de Imo teria sido justamente Rox de Shebek. Um ponto a se destacar é que quando Shebek invadiu Marijoa e se colocou diante de Imo, vimos que Imo reagiu com total tranquilidade, sem qualquer sinal de receio diante do pirata mais temido do mundo daquela época. Ela nem sequer pareceu se importar com a presença daquele homem, mesmo Rox tendo acabado de derrotar um almirante da marinha. Galera, tem noção do que é isso? Então a frieza de Imo pode ser interpretada como um reflexo da confiança de que ela poderia controlá-lo a qualquer momento. E essa cena ganha ainda mais peso se considerarmos que em God Valley Imo de fato tenha colocado esse poder em prática, possuindo ou manipulando o corpo de Rox no meio do confronto. Mas será que Imo poderia controlar alguém tão poderoso assim? Nesse caso, é possível que a batalha em God Valley já estivesse em andamento quando Imo decidiu intervir. Shebek, mesmo sendo o pirata mais forte da sua geração, poderia ter sido nerfado em batalha, o que pode ter facilitado o controle e a possessão de Imo. Nesse cenário, a possessão transformaria Shebek em algo totalmente sem precedentes. Um demônio com força multiplicada e sem qualquer restrição de consciência, apenas uma extensão da vontade de Imo. Algo parecido com o que aconteceu em Bleach quando Zaraki Kenpachi finalmente despertou a sua Bankai e saiu completamente do controle. Esse detalhe também ajuda a entender o papel de Roger e Garp em God Valley. É importante lembrar que Roger não tinha ido até God Valley com a intenção de matar o Rox, mas sim para resgatar a Shaki antes dos piratas Rox. Garp, por sua vez, estava ali numa missão de capturar o Roger e não por qualquer desejo de se envolver diretamente numa luta contra os Rox. Portanto, não faria sentido que ambos se unissem espontaneamente para derrotar Shebek. O que justificaria essa aliança improvável seria justamente a aparição de uma ameaça em escala muito maior. Rox sob o controle de Imo, tornando-se uma arma viva que precisava ser contida a todo custo. Essa linha de raciocínio também abre espaço para outra especulação interessante: a reação da própria tripulação dos Rox. Barba Branca, Big Mom, Kaido e até o Shiki poderiam ter se voltado contra Shebek naquele momento, percebendo que seu capitão já não era mais ele mesmo e viram naquilo uma forma de se livrarem dele. Então é muito possível que vejamos uma cena parecida com essa fanart que mostra Roger, Garp e Barba Branca juntos, porém contra uma versão demoníaca de Shebek. Uma cena como essa faria jus à fama de que os membros daquele bando viviam se traindo e se matando, e uma traição como essa poderia ser um dos fatores decisivos para o colapso do bando dos Rox. No fim, essa teoria colocaria Imo como o verdadeiro vilão de God Valley, alguém que já naquela época manipulava as peças mais poderosas do tabuleiro sem que a história oficial jamais registrasse a sua participação. Se isso realmente aconteceu, o hype no nível de poder de Imo seria algo totalmente surreal e justificaria a total tranquilidade com que ela lidou com a presença e a ameaça de Shebek. Além disso, Roger e Garp podem ter recebido os créditos pela vitória, mas o inimigo que enfrentaram talvez tenha sido algo além de Rox, o primeiro vislumbre do verdadeiro poder de Imo-sama. Cara, essa teoria encaixa tudo de forma perfeita. Isso mostra como Imo não fica apenas sentada no trono vazio e sempre age para eliminar os seus inimigos. Essa interferência de Imo também seria uma forma de linkar esse flashback com os eventos do arco de Elbaf que acontecem atualmente, onde ela também decidiu interferir de forma direta. Isso também explicaria o verdadeiro motivo para que Roger e Garp se unissem contra Shebek, possivelmente com a ajuda de Barba Branca e dos outros, e ainda aumentaria o hype no nível de poder de Imo num nível que a gente nunca tinha visto antes. Agora, resta a gente esperar para ver os próximos capítulos, se isso vai se confirmar ou não. Se você ficou até o final e curtiu esse vídeo, lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado, e agora os últimos vídeos aqui no canal sobre o universo de One Piece vão aparecer na tela, para caso você tenha deixado de assistir algum deles, beleza? Até a próxima, tchau!